Bom, meus queridos alunos do 7º ano, vamos para a segunda parte do nosso assunto com o tema Humanismo, Renascimento e Reforma Protestante. Eu parei no tópico 2.0, o Renascimento. O Renascimento foi o período de renovação da produção cultural, artística e científica na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. No subtópico eu coloquei o contexto histórico, o surgimento na Península Itálica. Então o Renascimento ele surge no século XIV na Península Itálica, sendo que essa produção artística ela não vai ficar presa apenas à Península Itálica. Ela vai se proliferar para outros países como Holanda e Bélgica. E as inovações nas artes renascentistas são baseadas na questão da busca da realidade humana. Ou seja, os artistas como pintores, escultores, arquitetos, eles vão buscar fazer obras pautadas na realidade, uma fidelidade à realidade humana. Como também eles vão se basear na Antiguidade Clássica em obras da Grécia e Roma. Mas quem vai financiar esses pintores, escultores e arquitetos? São os chamados mecenas. Então os mecenas são eles que patrocinam ou financiam a produção artística na Europa nesse período. Então eles vão contratar esses pintores, escultores e arquitetos para a realização dessas obras, como pinturas de retratos de pessoas ou de acontecimentos diários, como a produção de afrescos, pintura de afrescos em paredes de palácios, como também a construção de esculturas de mármores. Tudo isso vai ser patrocinado pelos mecenas. A igreja também vai ser considerada como um mecena, que ela também vão contratar esses artistas para a produção nas suas igrejas, certo? No último tópico eu coloquei aqui, no 3.0, a Igreja Católica. A Igreja Católica, no período medieval, era a única instituição religiosa, então ela tinha grande influência política, grande poder econômico e, de certa forma, controlava a mentalidade da época, certo? O seu poder vai começar a ser questionado a partir do século XV e XVI, criticando ao poder da Igreja. Por quê? Dentro da igreja vai ter um grande número de corrupção, vendas de cargos eclesiásticos, certo? Como também os padres não tinham preocupações com seus fiéis, não respeitavam o celibato, ou seja, eles se envolviam com mulheres, e uma das principais questões era a venda de indulgência. E vai ser criticada por um membro da Igreja Católica, o monge Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, vendo todas essas questões que existiam dentro da Igreja Católica, ele vai começar a criticar a Igreja, principalmente pela venda das indulgências. Mas o que era essa venda de indulgências? Era um pedaço de papel onde o fiel vendia os seus pecados à Igreja. Então a Igreja passava a comprar os pecados, até pecados futuros, a Igreja comprava com esse pedaço de papel que era uma indulgência. Então a Igreja passou a arrecadar cada vez mais dinheiro, e foi assim que ela conseguiu construir a Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Então, Martinho Lutero ele criticou e passou a criar as chamadas 95 teses, contestando o poder da Igreja Católica. Isso fez com que a Igreja Católica passasse a persegui-lo e excomungá-lo, expulsá-lo da Igreja. Ele foi perseguido, as suas teses foram queimadas, mas mesmo assim ele promoveu a chamada Reforma Protestante no século XVI. Então, a Reforma Protestante foi o surgimento de uma nova instituição religiosa. Foi o rompimento com a Igreja Católica e surgiu uma nova instituição. Para Martinho Lutero, todos eram salvos pela fé, não pela questão da compra de seus pecados, certo? Então, na Reforma Protestante, vamos ter o luteranismo, a Igreja de Martinho Lutero, onde ele pregava, de certa forma, a proibição ao culto das imagens e da Virgem Maria. O celibato dentro da igreja luterana não existia, não era obrigatório, certo? E a interpretação da Bíblia era livre. Essa é chamada igreja luterana. Depois vamos ter a igreja chamada de calvinista, a igreja de João Calvino. O francês João Calvino, ele vai fugir de perseguição religiosa da França e passar a viver na Suíça e criar a igreja chamada Igreja Calvinista. A Igreja Calvinista ela pregava a questão da predestinação de Deus. Ou seja, você já nasce predestinado. Então, essa predestinação estava assimilada à questão do seu desempenho no seu trabalho e nos seus negócios. Então, aqueles que, de certa forma, se desempenhavam bem
no seu trabalho, nos seus negócios, conseguiam acumular riquezas, eram aqueles predestinados pela igreja calvinista, certo? Eles condenavam também os jogos de azar. Depois vamos ter a igreja anglicana, o anglicanismo. O anglicanismo ele vai surgir na Inglaterra pelo rei Henrique VIII. Henrique VIII ele queria se separar da sua esposa, Catarina de Aragão, para casar com uma dama da corte chamada Ana Bolena. Então o Papa Clemente VII ele não aceita o divórcio e aí Henrique VIII passa a dominar os territórios da igreja, confiscar todos os bens da igreja e passa a dominar a questão religiosa dentro da Inglaterra. Para finalizar, vamos falar da reação da igreja. A reação da igreja, porque a igreja estava perdendo o território devido ao surgimento da reforma protestante, da igreja criada por Martinho Lutero. Então a igreja tinha que ter alguma medida para, de certa forma, não perder os seus fiéis. Porque parte dos seus fiéis já faziam parte da reforma protestante. Então ela criou uma contra-reforma na tentativa de não perder tanto território para a igreja protestante. Então eles se reuniram no chamado Concílio de Trento, a igreja católica, um concílio que era uma reunião de bispos autorizado pelo Papa para fazer algumas mudanças dentro da igreja católica ou reafirmar os seus dogmas. O que ficou determinado nesse Concílio de Trento? Concílio de Trento. O Concílio de Trento ficou determinado que foi criada as chamadas Companhias de Jesus, ou seja, devido à expansão marítima, eles passaram a proliferar a ideia da Igreja Católica para outros países, para países que foram dominados por países europeus, certo? Além disso, a proibição de livros, que é o chamado Index, o Tribunal da Inquisição permaneceu, certo? Passou também a promover seminários para os padres, no intuito de melhorar o atendimento aos seus fiéis. Isso tudo foi uma tentativa da igreja de não perder mais fiéis para a reforma protestante, certo? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, só para ressaltar aqui, façam o capítulo 4, do módulo 1, o capítulo do módulo e o suplementar, certo? Até a próxima aula.